Então, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no podcast do Médico Plantonista. Esse podcast são vídeos, que eu faço semanalmente, onde eu mostro para você que é médico, você que é médica, como ter total segurança no plantão de emergência. Se você não me conhece, meu nome é Victor Galvão e hoje eu vou conversar sobre um tema extremamente relevante, que é essa atualização aqui do BLS e do ACLS, Esse consenso que saiu em dezembro de 2024. Então, se você está assistindo aqui, está vendo o slide, ele tem assim, Consenso Internacional 2024 sobre ressuscitação cardiopulmonar e cuidado cardiovascular na emergência. Então, é 2024, mas foi de dezembro de 2024. Então, praticamente é uma atualização para 2025. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi diferente, O que é que tem de novidade, o que é que está alterado nesse consenso que saiu no final do ano passado e que é bem importante a gente tentar aplicar no dia a dia. Eu não vou tratar aqui sobre a coisa específica do BLS, as manobras de reanimação, como é que deve ser feita a reanimação, quantas compressões, etc. Eu não vou abordar isso aqui. Isso aí eu trato em outras aulas. Então, se você quer ver sobre isso, procura pelo meu nome, procura nos meus canais e procura lá sobre RCP, sobre PCR, que eu tenho diversos vídeos. Eu tenho muitos vídeos que falam sobre esse tema aí, mostrando para você como é que você tem que fazer RCP, como é que você identifica o paciente em PCR, os tipos de ritmo, etc, etc. Hoje a gente vai falar sobre as atualizações. Vamos nessa, Vamos para o que interessa. Então vamos falar aqui sobre o que é que mudou do BLS e do ACLS nessa atualização aqui para 2025, na prática, Por isso que eu coloquei aqui um 2025 entre aspas. Então vamos começar da parte básica, do BLS, do suporte básico de vida. BLS é o suporte básico de vida e ACLS é o suporte avançado, Advanced Cardiac Life Support, E ele até no texto, desse consenso, ele traz só como ALS, Advanced Life Support. E aí, aqui é o costume de usar ACLS. Então temos o BLS e o ALS. E o que é que mudou no BLS? A gente tem duas atualizações aqui com relação ao suporte básico. Primeiro a gente tem sobre a superfície de reanimação e o feedback, que você vai ter da RCP. A superfície, como é que era antes e como é que está agora, Como era antes com relação à superfície? A sugestão era fazer a RCP numa superfície firme. Então, quando você está aprendendo lá sobre as manobras de reanimação, a orientação era que você colocasse a prancha rígida, ou que você deslocasse o paciente para um local que tivesse uma superfície rígida para você poder fazer as compressões. Qual é o racional disso aqui? Porque acreditava-se que uma superfície macia, um colchão, uma superfície que cede, ela atrapalharia nas compressões. Ela cederia com o peso, com a força da compressão, ela ia ceder e ia fazer com que não houvesse uma compressão adequada. E aí, o que foi que mudou? O que foi que o pessoal viu? O pessoal viu que não existe uma grande diferença na profundidade de compressão quando você tem uma superfície rígida ou uma superfície macia, uma superfície que cede a compressão. Então, a recomendação agora para 2025, a partir de 2025, de dezembro de 2024 para frente, é que se a equipe é treinada para usar a superfície, então uma equipe que está acostumada a, quando identifica o paciente em PCR, chegar e colocar a prancha rígida rápido, sem atrapalhar as manobras de reanimação, você vai usar. Então, não existe uma recomendação contra fazer isso. Mas se a equipe não é treinada e colocar a prancha vai atrapalhar a RCP, então é uma equipe que vai perder tempo de reanimação, que não vai estar comprimindo ali de maneira adequada, que vai passar mais do que os 10 segundos, entre intervalos, entre compressões, entre ciclos, que talvez nem comece a reanimação porque vai colocar a placa, porque não está acostumado a fazer uso, é melhor não usar. Então, se vai atrapalhar as manobras de reanimação, a recomendação é que não use. Porém, essas recomendações, e aqui a maioria das recomendações desse consenso, o nível de evidência, ela é
ele é fraco, né? Ele é um nível de evidência baixo. Então, quer dizer o quê? Que a gente não tem estudos robustos, a gente não tem estudos que são muito significativos do ponto de vista estatístico, né? E a recomendação fraca. Significa que, assim, não é aquela coisa que você definitivamente precisa fazer, mas é a orientação que se siga dessa forma, né? Se a equipe for treinada para usar, usa. Se não, e vai atrapalhar, não usa, mantém as manobras como você está fazendo. Como é que o pessoal viu isso? Estudos observacionais, alguns estudos aí que, com poucas intervenções também, eles viram que não alterava nem a profundidade de compressão, nem alterava o desfecho do paciente, beleza? E aí, assim, com relação à profundidade de compressão, são estudos experimentais muitas vezes. Então, por isso que a evidência não é tão boa e a recomendação também não, tá? Então, é isso aí. Com relação à superfície, você vai fazer no que dá, de certa forma, tá? Com relação ao feedback para a manobra de reanimação, né, para RCP. O que é isso? O que significa isso? O feedback a gente vai ter, como exemplo, usar um metrônomo para poder fazer as compressões no tempo certo, usar uma ferramenta como um celular que tem o giroscópio, né, acelerômetro do celular, que vê a profundidade e consegue perceber essa alteração de profundidade para ver se a compressão está certa, para ver a compressão também se está adequada. Aqueles bonecos também, né? Quando a gente está fazendo treinamento em boneco, que o boneco acende uma luz específica, ou então quando ele faz um barulho específico que a compressão foi com a profundidade boa. Isso aí são mecanismos de feedback, né? São medidas de feedback visual e auditivo que você pode ter para saber se a compressão está adequada. Antes desse consenso agora de dezembro de 2024, né? Desse consenso de 2025, a recomendação era que usasse num contexto de treinamento. E aí, no contexto de treinamento, foi uma tradução minha, né? Porque ele coloca assim como Quality Improvement Program, que significa quando você está tentando melhorar a performance daquela equipe. Então, não necessariamente um treinamento só, não, vamos fazer aqui uma aula sobre RCP. E aí, não só nesse contexto, mas se você está tentando otimizar as medidas ali também em vivo, né? No caso do paciente PCR não é muito em vivo não, né? Mas é na vida real, né? E aí você pode aplicar isso aí também, mas num contexto de tentar otimizar e melhorar o atendimento ao paciente, né? Então, essa aí era a sugestão pré-2025. Como é que é agora? Não muda. Ele segue mantendo essa recomendação para você usar num Quality Improvement Program. Então, se você está querendo melhorar, né, dar um feedback para a equipe, um treinamento, alguma coisa desse tipo, ele tem essa recomendação. Por quê? Porque falta uma evidência avaliando especificamente esse tipo de intervenção para ver se isso muda ou não mortalidade. O que o pessoal tem de dado é que isso melhora no contexto de treinamento, mas não necessariamente no contexto de mortalidade, de retorno de circulação espontânea, de sobrevida com qualidade de vida, né? Que também são coisas importantes que se avalia nesses casos aí de paciente em PCR. Então, quanto ao BLS, é isso que a gente tem aqui. A gente não muda com relação ao feedback e a gente muda com relação à superfície de compressão. Não existe mais a recomendação de que uma sugestão, né, como se fosse assim, é bom que você faça na superfície rígida. Não tem mais essa recomendação como era antes. A recomendação é, se a equipe é treinada, faz na superfície rígida. Se a equipe vai ter dificuldade e vai atrapalhar o início da manobra, ou vai demorar mais, ou você vai parar de comprimir para botar a prancha rígida, não coloca. Então, essas aqui são as recomendações com relação ao BLS. Vamos lá para o ALS, né, o Advanced Life Support, ou o ACLS, Advanced Cardiac Life Support. E aqui a gente tem dois tipos, né, de intervenções que foram avaliadas. Suporte durante a RCP, né, medidas, e eu separei dessa forma. No guideline ele não está separado assim, ele vem em tópicos, mas eu separei dessa forma medidas pós-PCR, então quando o paciente teve retorno de circulação espontânea, e medidas de suporte durante a RCP. A gente vai começar aqui durante a RCP para depois falar sobre o pós, né? Sobre as medidas de retorno de circulação espontânea. Seguindo uma sequência lógica, porque você ficou o paciente parado, e aí você fez as manobras de BLS, né? As manobras básicas no suporte básico de vida, e agora a gente vai para o suporte avançado. Então a gente vai ter algumas coisas aqui, alguns detalhes com relação ao suporte avançado. E aqui a gente tem várias coisas que esse consenso ele aborda. A primeira delas que eu vou trazer é RCP extracorpórea. O que é isso? Você vai canular as veias do paciente e ele vai ter como se fosse uma ECMO, né? Ele vai ter uma circulação extracorpórea
para ajudar ele durante as manobras de RCP. Perceba que isso aí exige um pouquinho de tecnologia e precisa de uma equipe muito específica e bem treinada para fazer isso. Então isso aqui não é a realidade, eu vou passar bem rápido. Antes, era uma consideração, se o paciente não retornou com as medidas de suporte, você está reanimando, o paciente não está voltando, você pode fazer, né? É uma possibilidade. A recomendação atual, ela está mantida também dessa forma. Então, caso o paciente não volte, ele sugere isso, só que ele não define muito bem qual o paciente que se beneficia disso. Por quê? Porque não tem dados ainda suficientes, os estudos não são estudos com N muito grande, não tem uma qualidade de evidência muito boa para dizer que esse paciente, qual é o paciente que se beneficia. Então, de maneira geral, é algo extremamente utópico para se você pensar em 99% da população médica que vai atender pacientes em PCR. Beleza? É isso aí, né? Mas assim, caso você veja isso aí, seja cobrado em alguma coisa, né? Basicamente a definição é essa. Não mudou muita coisa, que é você manter, em casos de RCP do paciente que não teve retorno de circulação espontânea ainda, né? Mas sem uma definição muito clara de quem é o paciente que se beneficia. E aí, claro, vai precisar de um ambiente de muita complexidade, né? Aqui, a RCP na gestante, né? Eu coloquei isso aqui, não é um tópico que eu tipicamente abordo, né? Essas emergências da paciente gestante, mas aqui no contexto de PCR e RCP, acho que é válido a gente trazer isso aqui. Por quê? Antes, a recomendação era de você fazer a cesárea se tivesse na segunda metade da gestação. Quanto a isso, a gente não tem nem na primeira recomendação, que se eu não me engano é 2020, que né, ele compara com a de 2020, não tinha uma evidência tão boa com relação ao timing ideal. Então, não sabe dizer qual é o melhor momento. É no primeiro ciclo, no segundo ciclo, etc. E aqui, né, vamos pensar num cenário que você está sozinho no plantão, né? Você está no interior e você não tem um especialista com você, eu particularmente sugiro que você não se meta nisso aqui. Mas se você dá plantão onde existe uma equipe de especialista, né? Existe GO no seu serviço ou um sobreaviso, alguma coisa do tipo, é importante sim você acionar o pessoal, porque pode ser algo que seja necessário, tá? Então, essa aqui é a recomendação de antes. A recomendação atual é você manter essa condição aí da segunda metade da gestação, você ser indicado você fazer a cesárea. Ainda não tem um time ideal, né? Nem naquela época, nem atualmente tem uma definição clara quanto a que momento da reanimação você vai fazer isso, ou no caso, você vai acionar a equipe especialista, né? Sugiro você acionar rápido, né? Se você tem uma paciente, tá num plantão no interior, sozinho, você tá vendo aquela paciente grave, por quê? A paciente, ela gestante ou não, ela vai demonstrar sinais de gravidade, ela vai mostrar, né? Ela vai ter alterações ali, red flags, vai ter sinais de alarme que você vai identificar, ela estando gestante ou não. Existe esse conceito geral, né, que eu abordo muito mais aprofundado com os meus alunos, mas com relação à alteração hemodinâmica, com relação à alteração de frequência cardíaca, frequência respiratória, existem sinais de alarme que você vai identificar. Então, numa paciente desse tipo, já chama por ajuda, né? Já tenta ligar para uma central, se tiver central de leitos, para transferir uma paciente para um serviço de obstetrícia, ou se tem um sobreaviso, chama. Se você consegue mandar para um serviço onde tenha, se você não regula, né? Mas se você tem algum contato, né? Ou existe alguma relação entre o serviço onde você está com algum outro lugar onde vai ter esse suporte um pouquinho mais complexo para paciente, é importante que você já comece a direcionar a partir do momento que você tem essas red flags, e aí você antecipa essa bronca aí, tá? Então, quanto a isso, mantida essa indicação, o que o pessoal trouxe de novo é que não existe uma evidência que justifique o desvio manual do útero para a esquerda, né? Que tipicamente é o que é recomendado. Não existe uma evidência que justifique. Então ele fala assim, você necessariamente não precisa fazer. Mas ele também não aponta desfecho pior. Ele inclusive traz alguns estudos, né, observacionais, alguns estudos com animais até, enfim. Não dá para a gente extrapolar tanto assim, né, claro, mas que mostra um retorno de circulação mais rápido, né, uma perfusão melhor. Então, ele não contraindica, mas ele diz que não existe a necessidade. Então, não é obrigatório você fazer esse desvio manual para a esquerda, tá? E aqui ele coloca na recomendação que esse aqui pode ser um perfil de paciente que se beneficie da RCP extracorpórea. Assim, eu acho uma definição meio vaga que ele trouxe com relação à RCP extracorpórea, e aí, no final das contas, minha impressão é que todo paciente se beneficiaria, né? Afinal de contas, você está querendo manter o paciente vivo. Ficou meio assim, mas ele tem algum... no consenso, os autores trouxeram
pontualmente essa questão de RCP extracorpórea pode ser indicada para esse perfil do paciente. Na gestante é uma coisa que eles trazem, tá? Então, no final das contas, na gestante, o que você tem de diferente é a questão da recomendação do desvio do útero para a esquerda, que não é mais uma indicação que você teria que fazer, tá? Então, é isso aqui que a gente tem de novidade para isso. Vamos falar sobre a via aérea do paciente num contexto de RCP. Primeiro, ele coloca, não traz organizado assim, eu trouxe mais organizado aqui para ficar mais didático e ficar mais fácil de você entender. Então, com relação à via aérea, a gente tem duas possibilidades, né? Intubação, uma definição de via aérea, né? Você colocar um CAF insuflado na traqueia do paciente, você tem uma via aérea definitiva, você tem uma via aérea supraglótica, né? Mas todas elas ali orotraqueal, nasotraqueal, e você tem uma via aérea cirúrgica de urgência. Então, existe a recomendação e o consenso abordou esses dois pontos. Primeiro, eu vou falar aqui, intubação, né? Você botar um tubo com CAF insuflado na traqueia do paciente ou você definir, fazer uma via supraglótica. Antes, a recomendação era que você, primeiro, né, tentasse ventilar o paciente com AMBU e se você não tivesse sucesso ou então no decorrer da RCP, você definia a via aérea. Mas, se você fosse bem treinado e se a taxa de sucesso da intubação da sua equipe, né, fosse boa, né? A recomendação é essa. Qual é o racional aqui? É a gente conseguir definir a via aérea rápido, né? A gente não perder tempo. Então, se sua taxa de sucesso com intubação é boa, você vai e intuba o paciente. Se não, você deveria usar um dispositivo supraglótico, que são dispositivos muito fáceis de você usar. Inclusive, eu trago isso também lá para os meus alunos, eu mostro como fazer, né, detalhes da intubação, etc. E também questão do dispositivo supraglótico, né, como usar, é bem tranquilo. Essa aqui é a recomendação prévia, né, a recomendação anterior. Você fazer a ventilação com bolsa válvula máscara, né, o famoso AMBU, né, AMBU é o nome comercial, né, como Gillette é lâmina, mas Gillette é a marca, né, então AMBU é a marca. Então, dispositivo bolsa válvula máscara, se você não está conseguindo ventilar bem, o paciente não está progredindo bem, não está evoluindo, não teve retorno de circulação espontânea, ali a recomendação do ACLS é a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo para frente, você avaliar isso aí, você é bem treinado, intuba o paciente, se não, dispositivo supraglótico. E como é que está agora? O que ele trouxe de evidência nova é que, apesar de serem evidências de baixa qualidade, não ter um N muito grande, não ter estudos muito fortes, assim, do ponto de vista estatístico, aparentemente, a definição de via aérea mais cedo é melhor. A minha impressão, pela recomendação que está lá no consenso, é que a gente definir a via aérea desse paciente mais cedo vai ser benéfico. Então, no contexto de reanimação, você está com o paciente lá parado, começou as manobras, se existe a possibilidade de você definir a via aérea, é importante que você faça ali já no começo. Por quê? Teria que ver a evidência direitinho, mas acredito que isso tem a ver também com você otimizar funções básicas desse paciente, né? Como a oxigenação. Quando você coloca um tubo no paciente, você otimiza a oxigenação desse paciente, você não precisa parar compressões também, então você vai começar a comprimir desincronizado com a ventilação e, consequentemente, esse paciente ele vai manter uma perfusão de coronária, né? Ele vai manter a perfusão ali relacionada às compressões torácicas de maneira mais uniforme, né? A gente sabe que quando a gente para de comprimir, existe uma alteração hemodinâmica e daqui que você chegue e atinja uma pressão suficiente para perfundir órgãos nobres leva mais um tempo. Então, a história de você fazer o 30/2 pode estar atrapalhando o paciente. Não é isso especificamente que ele traz, isso aqui é uma avaliação minha, né? Um racional meu, mas por dados que ele traz de estudos que aparentemente você definir a via aérea mais rápido é benéfico para o paciente, né? Altera a mortalidade. Mas como eu disse, os dados não são evidências fortes, então não é uma recomendação forte e formal para você, não, tem que tubar logo no primeiro ciclo, tá? Mas considere intubar esse paciente mais cedo. Ele também coloca como evidência que videolaringoscopia é superior à laringoscopia direta. Parece algo meio óbvio, mas é importante a gente ter esse dado aí estatístico, né, estudo, tudo direitinho. E também ele colocou que a intubação com algum dispositivo para ter assistência, né, como um bugie, por exemplo, ela é superior também à laringoscopia direta sozinha. Então, se você tem habilidade com bugie, você tem disponibilidade de ter um bugie, é preferível que você use para você conseguir intubar o paciente de primeira. Tá? Óbvio que tanto o videolaringoscópio como o uso de bugie ou então de algum outro dispositivo para ajudar você na intubação, existe uma curva de aprendizado, mas a partir do momento que você tem essa mão, já pode usar, porque vai facilitar, beleza? Como eu falei, evidências elas não são
de alta qualidade. Então, é importante você ficar atento que isso aqui são boas práticas, digamos assim, e não uma recomendação forte. E aí, continuando na via aérea, a gente falou aqui se é intubação ou supraglótica, né? E, assim, de certa forma, se mantém essa questão aí de você tentar ventilar, mas talvez intubar esse paciente mais rápido, ou então a via supraglótica, depende também da sua habilidade, claro. E aí a questão da via aérea cirúrgica de urgência, né? Eles abordaram isso aqui, eles não fizeram um comparativo de como é que era antes, mas eles relataram no consenso que você deve considerar crico ou você fazer uma tráqueo de urgência se a tentativa de intubação ou a via supraglótica ela foi falha. Então, se você tentou intubar, não conseguiu, você já chegou numa segunda tentativa e não conseguiu, você precisa considerar fazer uma crico, né? Fazer essa via aérea cirúrgica. E aqui ele usou alguns estudos que eram crico por punção, então com um material muito específico de crico, que é só chegar e fincar no pescoço do paciente. Ele não comparou assim com a crico que você provavelmente vai fazer com lâmina fria. Mas, assim, ainda assim é importante você ter isso em mente, porque e aí eu sempre falo quando eu estou falando sobre intubação, quando eu trago os vídeos aqui também, que eu tenho aulas sobre intubação, sobre o que é que você precisa estar preparado para o plantão, etc. Você pode procurar aí nos meus canais. Eu sempre falo que você precisa estar preparado para todas as possibilidades. Então, no contexto de RCP, de um paciente que está precisando ser intubado, né, no contexto de estar parado, e você vai lá, tenta intubar, não consegue, tentou uma segunda vez, não consegue. Às vezes chamou um colega, não conseguiu. Você não tem um dispositivo supraglótico, você tentou passar o supraglótico, também não deu certo. Você precisa estar preparado para fazer essa via aérea cirúrgica. Tá? Qual é a bronca com relação a essa recomendação? Que eu acredito que isso aí vai mudar nos próximos anos, né? Talvez o ano que vem nesse caso, né? Assim, nesse ano, aliás, o 2025 para 2026, já tem alguma diferença com relação a essa recomendação, é porque os estudos que eles avaliaram não abordam especificamente esse contexto aí dessa questão da via aérea cirúrgica durante a RCP. Eles pegaram pacientes que tiveram necessidade de ter a via aérea cirúrgica, né? Que foi preciso fazer a via aérea cirúrgica, mas uma pequena, ínfima parcela deles estava em PCR nesse contexto, né? Se eu não me engano, tinha um estudo com 169 pacientes, sendo só 9 que estavam parados no momento. Isso aí atrapalha um pouco a força da evidência, mas é importante você ter isso em mente. Eu achei interessante eles trazerem isso aí para o pessoal ficar ligado, né? Que existe sim essa possibilidade e que você precisa saber fazer. E aí ele trata também sobre medicamentos, né? Aqui ele fala sobre a atropina, e aí a recomendação é que não tem evidência de melhora de sobrevida, ele traz isso aqui, traz isso muito claro. E sobre antiarrítmicos. Vamos lá. A recomendação do antiarrítmico é, basicamente, amiodarona e lidocaína. Existem outros antiarrítmicos que o pessoal estuda, tudo, mas no geral não tem uma evidência de melhora de mortalidade. Então, a recomendação antes é amiodarona ou lidocaína na dose, né, que a gente já conhece. Aqui eu resolvi trazer amiodarona 300mg na primeira vez, 150mg na segunda vez, ou lidocaína 1 a 1,5 mg quilo na primeira vez que você vai fazer e 0,5 a 0,75 mg quilo na segunda vez que você vai fazer, tá? E aqui ele foi contra, né, essa recomendação de antes, né, contra o uso de rotina de magnésio para paciente em FV e TV sem pulso. Se o paciente tem um FV, TV, não é para você usar de rotina magnésio, exceto se é uma torsades, aí o cenário muda, né, mas assim, de rotina, não. Isso aqui é evidência prévia. E também não existe nenhuma evidência contra ou a favor para manter antiarrítmico após retorno de circulação espontânea. Isso aqui é a recomendação prévia, né? Vamos ver como é que ficou agora, né? Qual foi a sugestão agora? Foi manter essas recomendações, né? E aqui tem alguns dados que ele traz que sugere que quanto antes entra o antiarrítmico, menos ruim é o desfecho para esse paciente. Se o paciente demora mais a receber antiarrítmico, ele tende a ter um desfecho pior. Só para ficar na tela para você que está assistindo aqui com os slides, a amiodarona ou lidocaína, não precisa usar magnésio de rotina, também não existe a recomendação de manter antiarrítmico no paciente que teve uma PCR. Então, esse aqui, você vai fazer antiarrítmico ou não, isso aqui você vai terminar individualizando para cada paciente. Beleza? Assim, parece ser benéfico. Assim, claro que você vai fazer antiarrítmico, né? O cenário que ele usa aqui, que ele compara para fazer os antiarrítmicos é no paciente com ritmo chocável, tá? O racional do antiarrítmico no ritmo chocável é o paciente ele ter uma melhor resposta ao choque. Não é ele quem faz voltar. Ele tenta organizar mais o coração para na hora que o choque vem, resetar o coração, ele ter um desfecho
melhor, beleza? Então, quanto aos antiarrítmicos, é isto. Vamos agora falar sobre os dispositivos de compressão mecânica, né? Dispositivos mecânicos de compressão. Dispositivos que vão assistir a gente, né, do suporte na hora de comprimir e fazer RCP. A recomendação prévia é que era contrário ao uso de rotina, né? E só considerar a possibilidade de usar esses dispositivos, né? São máquinas que vão ficar ali, você vai acoplar no paciente, ele vai ficar fazendo as compressões, só em situações muito específicas, em que existisse algum risco para a equipe na hora de comprimir o paciente, quando a qualidade da compressão estivesse muito comprometida e você não tivesse conseguindo manter um suporte adequado para esse paciente. Essa aí era a recomendação. Agora, a recomendação atual é que é incerto, mas parece haver benefício. Existem estudos que mostraram desfecho positivo, com melhora de retorno de circulação espontânea, com melhora de sobrevida com relação à qualidade, né, neurológica desse paciente em 60 dias, em 6 meses, com pacientes tanto no intra-hospitalar como no extra-hospitalar, mas também tem dados que não mostrou diferença estatística, né, que não melhorou mortalidade, que não melhorou o desfecho desses pacientes. Então, a evidência ainda não está lá essas coisas, é uma evidência meio capenga, meio incerta, como a maioria das coisas que a gente trouxe aqui, né? Mas que parece haver benefício. Então, se você trabalha num serviço que você tem acesso a isso aí, né, o que deve ser muito massa, é algo que você pode lançar mão, né, para você usar, para você ter uma qualidade garantida ali nas compressões. E aqui ele traz especificamente também o paciente com TEP. Qual era a recomendação prévia, né, do paciente que você suspeita que está tendo uma PCR por causa de um TEP? Fibrinolítico. Se a causa suspeita é TEP, você tinha indicação de fazer fibrinolítico. Ele falava também sobre trombectomia ou embolectomia, né? Podendo ser uma opção para você abordar esse paciente, mas veja que você vai precisar também de um serviço com mais tecnologia envolvida, né? Com maior complexidade, você precisa de uma equipe maior de suporte. E ele também cita aqui a RCP extracorpórea, assim como na paciente gestante, pode ser um perfil de paciente que tenha benefício, o paciente com TEP também. A recomendação atual é exatamente a mesma, né? Ele não traz nenhuma diferença quanto a isso. Ele só traz que os estudos também não são tão robustos assim, mas que parece ter uma melhora, né? Você tem menor mortalidade, isso aí é evidenciado nos estudos, uma menor mortalidade no paciente que tem uma PCR por TEP e que fez fibrinolítico, né? E faz todo sentido. Então a gente passou aqui, ó, sobre o suporte durante a RCP, né? O que é que tem de novidade, o que foi que esse consenso que saiu em dezembro de 2024, então a gente está abordando aqui com um ACLS atualizado 2025, que é que ele trouxe, né? Sobre a RCP extracorpórea, sobre a RCP na gestante, com relação à definição da via aérea, uma via aérea supraglótica, uma intubação ou uma via aérea cirúrgica, com relação ao uso de medicamentos, né, atropina, antiarrítmico, amiodarona, lidocaína, Quanuzar, e também os dispositivos, com relação ao dispositivo mecânico e também a questão da PCR no paciente por TEP. Agora vamos falar aqui sobre alguns pontos da pós-PCR, né, o paciente que retornou à circulação espontânea. Então a gente tem aqui, ó, 4 pontos que ele abordou no paciente com retorno de circulação espontânea. O primeiro deles foi a oxigenação, depois ele fala sobre hemodinâmica, depois sobre o controle de temperatura no pós-PCR e também sobre crise convulsiva. Então vamos lá, passar um por um aqui. Então, oxigenação. Como era a recomendação anterior, né? O que é que os guidelines traziam antes? Você mantém uma FiO2 de 100% no paciente que acabou de retornar à circulação espontânea até você ter uma leitura confiável da PDO2. Porque, eventualmente, esse paciente vai estar mal perfundido, esse paciente vai ter alterações que vão prejudicar, né, que vão alterar a leitura desse paciente, né, a leitura do oxigênio desse paciente. Então, é importante você manter essa FiO2 aqui para você garantir uma oxigenação adequada, porque a ideia é evitar hipoxemia nesse paciente. Você precisa também evitar hiperóxia, então é importante que quando o paciente estiver mais estável, passou um tempinho, coletar uma gasometria, porque a hiperóxia ela também é deletéria, mas muito pior é a hipoxemia. A hipoxemia pode levar, inclusive, o paciente a parar de novo. Por isso, manter FiO2 até ter um PO2 confiável. E, anteriormente, não existia nenhuma recomendação quanto a hipercapnia, mas sugeria evitar hipocapnia. Então, você não precisava fazer o paciente ficar em alcalose respiratória, hiperventilar o paciente também não era bom. E aí, o que foi que ele recomendou agora, né?
que é que a gente tem de novidade com relação à oxigenação do paciente? Mantém a recomendação de fazer uma FiO2 de 100% logo no pós-PCR, para você garantir a oxigenação até você ter uma leitura de PO2 adequada, né? Uma leitura de PO2 satisfatória. Deve evitar hipoxemia e hiperóxia, mas aí ele trouxe metas específicas, e aí que foi visto em estudos, né, que compararam uma oferta de oxigênio mais livre, né, uma oferta de oxigênio mais restrita, com controle ali de PO2, controle de saturação, e foi visto que não houve diferença de mortalidade. Nem todos os pacientes envolvidos nesses estudos eles tinham o contexto de PCR, mas foi meio que extrapolado para esse paciente no contexto de paciente crítico. Beleza? E aí ele traz como meta de saturação 94 a 98%. Então você não precisa deixar o paciente saturando 100%. 94 a 98% tá massa. Com a PO2 de 75 a 100. E aqui ele traz isso bem claro com relação à oximetria de pulso, né? A oximetria do dedo. Evitar você usar isso aí como único guia. Porque pode haver, sim, alterações na leitura, no contexto do paciente estar muito mal perfundido, você ter alguma alteração, e aí você causar ou hiperóxia ou você causar hipoxemia no paciente, porque você está tendo uma leitura inadequada pelo oxímetro, beleza? Então, ele trouxe isso aqui como metas, né, com relação à oxigenação, e também com relação ao PCO2, né, você buscar normocapnia. Não precisa você deixar o paciente hipercápnico, nem hipocápnico, é deixar ali o PCO2 em 35 e 45. Essa aqui é a recomendação. Vamos falar agora sobre a parte hemodinâmica, né? Qual era a recomendação prévia com relação à hemodinâmica do paciente que retornou à circulação espontânea, o paciente pós-PCR? Não existia uma recomendação específica e eles alegavam uma falta de evidência decente. O que é que mudou agora? Pouca coisa. Eles ainda dizem que não tem evidências específicas para o paciente com PCR, então não tem uma evidência tão boa, mas eles meio que extrapolam os estudos para paciente crítico. Considerando ali o Surviving Sepsis, mantendo a PM acima de 65, eles sugerem uma PM de 60 a 65 para o paciente pós-PCR, porque eles viram que outros estudos com pacientes críticos com a PM mais alta, né, tentando um objetivo de PM ali de 80, 100, não tinha melhor desfecho. Então, considerando esse perfil de paciente, como paciente crítico, tudo, você tentar manter uma PM ali em torno de 65 é o ideal e é a recomendação nova. Não tá uma coisa com evidência específica, não é evidência forte, mas é uma recomendação de uma boa prática, né? Você deixar a PM ali em torno de 65 vai ser o ideal para esse paciente. Beleza? Quanto à parte hemodinâmica, é essa a sugestão nova do guideline. Antes não existia uma recomendação, eles não eram categóricos em afirmar isso aqui, agora eles estão afirmando, ó, entre 60 e 65 a gente acredita que seja o melhor. Pode ser que isso aqui mude com os próximos anos? Pode, porque provavelmente esse consenso vai estimular, tem mais estudos, né? O pessoal tentar fazer mais coisas especificamente para o paciente pós-parada para responder essas perguntas aqui, né? Porque esse consenso também levanta muito isso aqui, ó. O que é que a gente precisa ajustar aqui? O que é que está faltando para a gente ter uma clareza maior com relação às informações desse tópico específico, né? Com relação ao controle de temperatura, né? Como é que era antes a recomendação? A recomendação era você prevenir, né, ativamente, evitar a febre ativamente por pelo menos 72 horas. E era meio incerto com relação à hipotermia, se era benéfico ou não, deixar o paciente ali com uma temperatura entre 32 e 34 graus Celsius. A recomendação atual, ela segue similar, né? O que é que mudou é que é para você prevenir e evitar febre de forma ativa nas 36 a 72 horas. Então, o paciente acabou de retornar de circulação espontânea, ele não pode fazer febre, beleza? Não é para fazer febre nas próximas 36 a 72 horas. Esses dados aí saíram quando o pessoal começou a comparar o tempo de hipotermia, o tempo de controle ativo de temperatura, com relação ao desfecho, né? Se ele tinha mortalidade, com relação a melhora neurológica, etc. Então o pessoal viu que 36 horas para 72 horas não tinha diferença. Então existe essa recomendação, a recomendação mudou por pelo menos 72 horas para 36 a 72 horas. E não teve uma diferença tão grande nos estudos, de forma que o consenso não achou relevante trazer isso como uma recomendação para a parte de hipotermia. Ele colocou que não há diferença estatística aí com relação à mortalidade e que coloca também que demanda mais recurso, pode ser mais difícil de fazer, e aí você precisa de uma equipe mais treinada, você precisa de mais um suporte diferente, né? Deixar o soro gelado, etc. Né? Deixar o ambiente também, enfim.
Você precisa de mais recurso, mais atenção, e talvez isso não seja algo benéfico, nem seja factível para você estar reproduzindo em muitos lugares. Então, isso aí é sempre a grande questão aí com relação a manter esse paciente hipotérmico. Tem alguns estudos que sugerem um desfecho neurológico melhor, mas por questões técnicas, acredito que o consenso não trouxe aí como uma recomendação forte. E ainda assim, ele cita que a evidência não é boa o suficiente para dizer assim, não, vamos deixar o paciente frio, né? Então, é isso aí. O que mudou foi isso aqui, ó, 36 a 72 horas de controle ativo, né? Evitar febre nesses pacientes, né? Porque você vai aumentar a demanda, né? Você vai aumentar o VO2, você vai aumentar a demanda metabólica desse paciente, e um paciente que está grave, né? Que ele já tem que concentrar as energias dele ali para manter os órgãos nobres vivos. E aí você tendo febre é muito deletério para esse paciente. Com relação à convulsão, o que era antes que o pessoal falava sobre crise convulsiva no paciente pós-PCR? A indicação era não fazer profilaxia de crise convulsiva, então você não precisa fazer fármaco anticonvulsivante para todos os pacientes pós-PCR, né? E recomendava tratar se o paciente apresentasse crise. Agora, na recomendação de 2025, né, do ACLS a partir de 2025, digamos assim, manteve essa ideia de não fazer profilaxia. Então, não precisa. Não tem evidência que diga que fazer a profilaxia é superior, né? Os dados não mostraram isso. Porém, ele coloca aqui uma parte um pouquinho mais específica e mais voltada para o especialista, que é você fazer um eletroencefalograma. E aí, se você tiver disponível, né? Porque o ideal era fazer vídeo eletro, ou então fazer uma monitorização contínua. Isso aqui termina não sendo muito o contexto de emergência, mas você precisa tratar se esse paciente tiver uma crise clínica. Então, se o paciente apresentou uma crise convulsiva ali na sua frente, você precisa tratar, sim, esse paciente como convulsão, né? E aí vira um contexto aí de crise convulsiva, etc. Esse suporte aí que é um objetivo de outra aula. Também tenho aulas aí sobre crise convulsiva, se você procurar, você também acha. Se o paciente teve crise, você vai tratar, né? Se o paciente teve crise, uma crise clínica clara e alteração eletroencefalográfica, né, que é compatível com crise, você também vai tratar. Ou alguns padrões específicos de eletroencefalograma, isso aí vai ser voltado muito mais para o especialista, ele também vai ter indicação de fazer o tratamento, e aí também talvez uma profilaxia, isso aí vai depender de cada caso, tá? Mas de maneira geral, de rotina, não faz a profilaxia, exceto se o paciente convulsionou na sua frente. Isso aí pode acontecer? Pode acontecer, o paciente pode ter tido uma parada, por qualquer razão que seja, e aí, depois de algum tempo, ele vai lá e convulsiona. Então, você vai precisar tratar isso aí. E era isso aí o que a gente tinha sobre as mudanças, né, do BLS, do ACLS, quanto à superfície, né, de reanimação, o feedback da RCP, a RCP nas situações bem específicas, né, na gestante, TEP, extracorpórea, né, definição de via aérea, os medicamentos que vão ser usados ou dispositivos de suporte para auxiliar, e no pós-PCR, né, com relação à oxigenação, hemodinâmica, controle de temperatura e convulsão. E agora eu vou fazer um resumão aqui para você trazer o que foi que mudou especificamente, né, para a gente arrematar tudo, né? Foi um bocado de coisa que eu falei, como eu disse, muitas evidências não são muito boas, mas de maneira geral foi isso aqui que mudou. Primeira coisa que mudou foi a recomendação quanto à superfície para você realizar a reanimação. Se der para ser uma superfície rígida, é melhor, mas se não der e for atrapalhar as manobras, for atrapalhar a RCP, você tiver que parar as compressões, você não começar compressões, você tiver dificuldade em realizar isso aí, não é para fazer, tá? O importante é compressão de qualidade. E a superfície rígida, aparentemente, não muda a profundidade, não muda a qualidade da compressão. Também, o que é que mudou? O que é que tem de novidade? Não tem evidência para o desvio manual para a esquerda do útero. A descompressão da cava, né? Ter todo esse racional aí. Não existe evidência que justifique isso, mas também não é deletério. Você não vai fazer mal para o paciente se fizer isso. Então, de maneira geral, é uma coisa mais de terminologia, né, de frase e tal, de construção da frase, do que uma coisa mais prática. Então, você pode continuar fazendo, se você já encontrou uma gestante nesse contexto aí, você pode fazer novamente, não vai ser deletério, mas também não é obrigado você fazer. Se você reanimar a paciente e você não tiver esse desvio para a esquerda, também você não está piorando o desfecho da paciente. Outra coisa nova, essa eu até coloquei como interrogação aqui, porque ele não ficou muito claro no consenso, é com relação à via aérea, né? Será que definir mais cedo vai ser melhor? Provavelmente vão ter mais estudos aí para responder essa pergunta para a gente, mas o importante que ele traz aqui é que você precisa garantir esse procedimento. Então, se a taxa de sucesso é boa, se sua taxa de sucesso é boa, sua habilidade para intubar, para definir uma via aérea supraglótica é boa, você faz. E sempre considerar
a via aérea cirúrgica, né? Sempre existe a possibilidade de você precisar de uma via aérea cirúrgica de urgência. Outra novidade aqui é com relação às metas de oxigenação. Então você tem uma saturação ali de 94 a 98 como meta e um PO2 de 75 a 100, tá? Lembrar que pós-PCR e imediatamente pós-retorno de circulação espontânea, você vai manter a FIDO2 em 100% até você garantir uma leitura satisfatória e adequada dessa PO2 aí, coletar um agaso e saber como é que está o paciente, beleza? Mas a meta, depois do paciente mais estável, né, você já está mais controlado, está com o paciente na mão, você deixar ali saturando 94 a 98% com um PO2 entre 75 e 100. Meta de PA também que antes não existia, agora ele recomenda uma PAM entre 60 e 65, baseado em outros estudos que abordam pacientes críticos e aí ele até cita como exemplo o Surviving Sepsis Campaign. Essa aqui é a recomendação, né, também específica com relação à meta de pressão. E também com relação ao controle de temperatura, evitar febre ativamente nas 36 a 72 horas do retorno da circulação espontânea. Então, durante as primeiras 36 horas, pelo menos, você precisa evitar a febre de forma ativa. Então, o paciente ele tem uma condição clínica que pode fazer febre, ficar de olho, monitorar e vigiar isso aí. A temperatura começou a subir, medica para evitar a febre desse paciente. Tá massa? Então, essa aqui são as recomendações, assim, um apanhado geral do que foi modificado, do que tem de novidade desse consenso aí, que saiu em dezembro de 2024. Falei sobre o BLS, né? Falei sobre o suporte básico, o que é que mudou, falei sobre o ACLS, fiz esse resumo, espero que tenha sido algo proveitoso, espero que tenha sido algo que você tenha aprendido ou relembrado algumas coisas. Claro que aqui é coisa nova, né? Mas algumas práticas a gente consegue aplicar, sim, durante o nosso dia a dia, né? Com relação à superfície para compressão, né? Com relação à questão da via aérea, né? Você tem a possibilidade aí de ficar, né, cada vez mais presente, que pode sim ser necessário fazer uma via aérea cirúrgica, né? Dispositivo de compressão, auxílio ali, mecânico, né? Pode ser bom. E as metas do pós-PCR. Acho que a grande diferença desse consenso são essas metas pós-retorno de circulação espontânea, né? Com relação à oxigenação, com relação à hemodinâmica, com relação ao controle de temperatura, que está sempre vindo, né? Sempre o pessoal está fazendo estudo, tem coisa nova assim e aparentemente nunca dá um resultado muito bom. Então, isso aqui foi o que eu queria conversar com vocês sobre essa atualização, né? Esse consenso que saiu em dezembro de 2024 e a gente está abordando aí como uma recomendação 2025, né? Que a partir de então a gente vai estar usando essas recomendações aí no suporte avançado e no suporte básico de vida. Se você gostou, compartilha com algum outro colega, compartilha com um amigo, com uma amiga que é médica, que pode também se interessar, né, por esse tema, que quer ter total segurança no plantão. Deixa seu comentário também, né? Escreve aí o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, coloca aí que eu vou ter o prazer em responder qualquer dúvida que você colocar, beleza? Então é isso aí, até a próxima e tchau para você.